trabalhado nesse retiro. Eu fico muito feliz em ver os irmãos que estão envolvidos com as crianças, os irmãos da cozinha, todos, meus irmãos, que coisa maravilhosa, ver pessoas desenvolvendo seus dons, seus talentos, para a glória de Deus. É maravilhoso ver isso. Deus é glorificado, Deus é exaltado, isso é maravilhoso. Eu escutei uma frase certa vez que diz o seguinte: ninguém é tão pobre no reino de Deus que não tenha algo para dar. Ninguém é tão pobre no reino de Deus que não tenha algo para dar. Deus prometeu em sua palavra que derrama dons sobre a sua igreja, sobre a sua igreja. Então, se você é igreja, você é crente, está lá carimbado, cidadania dos céus, no teu passaporte, você tem pelo menos um dom. Mas Deus é tão misericordioso que Ele derrama dons. Ele quer ver você trabalhando, Ele quer ver você envolvido nas coisas do reino. Deus não chama pessoas para ficar sentado olhando as coisas. Estava falando sobre isso semana passada lá na igreja, sobre quando Jesus fala: olha, os campos estão brancos, faltam trabalhadores, rogai para o dono da seara que envie trabalhadores. Tem pessoas que quando lê esse texto é como se tivesse uma cerquinha, está ali o campo, e a pessoa está escorada na cerquinha, do lado de fora, olhando para o campo, alguém se lascando, o pastor, o conselho, os diáconos se lascando. Tadinhos, como o campo é grande, falta trabalhadores. Senhor, manda mais pastor, levante mais diáconos, presbíteros, homens para trabalhar nas sociedades internas, quando eu fico aqui na minha cerquinha, olhando e intercedendo. Não é essa a ideia do texto. Você está com a enxada, com a arada na mão ali, e suando e olhando para os lados. Senhor, manda mais trabalhadores. O negócio está feio, está punk aqui. Tem muitas almas que precisam ouvir o evangelho, que eu possa exercer meus dons e levante mais pessoas para trabalhar comigo no avanço do reino. Essa é a visão. Deus derramou dom sobre cada um de vocês. Não fica se olhando assim como um pobrinho: eu não tenho nada, o que eu posso oferecer no reino de Deus? Isso é uma afronta contra o santo caráter de Deus. Você está blasfemando contra Deus quando você diz que não tem dom. Você tem. A questão é qual é. Talvez está tão enterrado dentro de ti que tu não enxerga, mas está ali. Se você é um lavado pelo sangue do Cordeiro, você tem, e Deus te chamou para desenterrar esse dom, esse talento, e desenvolvê-lo para a glória de Deus aqui na cidade de Várzea Grande, nesse estado. Quantas pessoas estão perecendo no inferno, meu irmão? Porque há pessoas que têm enterrado os seus dons, não tem usado eles para a glória de Deus. Deus te chama para trabalhar. Deus te chama para pegar no arado, na enxada. Sabe uma coisa que todo mundo ganha quando é convertido? No dia da tua regeneração, no dia da tua conversão, no dia que Cristo te justificou, naquele exato dia, sabe o que você ganha? Uma nova cidadania? É verdade. O selo do Espírito? É verdade. Mas tem algo que nós ganhamos que a gente esquece. Você ganha uma pá, você ganha um arado, você ganha uma foice. Deus, você foi convertido, aqui pega a tua pá, vai trabalhar. Todo mundo que é tocado pelo Espírito Santo e nasce de novo é chamado para trabalhar. Trabalhar. Então, se você não está trabalhando, Deus está chamando hoje para trabalhar, para se envolver no seu reino, em todas as áreas da sua vida. Você não é luz apenas na UCP, na UPA, trabalhando com crianças, com adultos, lá na porta, recebendo bem os visitantes. É na tua casa, é no teu trabalho, é na tua faculdade, é quando você pega o Uber para passear, algum compromisso, é na fila do banco. Lá você está exercendo os seus dons, está trabalhando
para a glória de Deus. Meus irmãos, nós vimos ontem que para poder desenvolver os nossos dons, todo o nosso potencial para a glória de Deus, nós não podemos desprezar, negligenciar certos pilares, fundamentos da vida cristã, porque senão é correr atrás do vento. Não tem como Deus me usar como instrumento em suas mãos se não for visível na minha vida as bem-aventuranças. Nós somos mais do que felizes, abundantemente felizes, porque houve um dia que o Senhor nos humilhou, tirando as escamas de nossos olhos e vendo a pobreza no nosso coração. E isso nos tornou felizes, porque em Cristo nós encontramos graça e nele nós somos cheios. E fora outras coisas que nós iremos ver durante esse retiro. Então, meus irmãos, a segunda bem-aventurança nessa manhã, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5, verso 4. Aqui nós temos então, na introdução do Sermão do Monte, nós temos aqui as características daqueles que pertencem ao reino dos céus. Você tem essas características, todos vocês, todos, sem exceção. Alguns se destacam mais, outros menos, mas como muito bem falou o reverendo, e é o propósito da igreja nesse ano, é desenvolver todo o nosso potencial para a glória de Deus. Nós não estamos satisfeitos com essa situação. Nós queremos que todas as bem-aventuranças sejam destaque em nossa vida, seja algo palpável, seja algo real, que as pessoas possam enxergar isso em nós. E a segunda bem-aventurança aqui é, como nos diz o texto, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos orar novamente? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Pai santo e poderoso, acabamos de ler a Tua santa palavra, e agora ela será exposta para a edificação da Tua igreja. Ó Deus, fale aos nossos corações, nos confronte, nos tire da zona de conforto, fale aos nossos corações, nos anime, nos encoraje, nos conforte, em nome de Jesus. Que saiamos daqui, Senhor, com nossos corações quebrantados, anelando, Senhor, desenvolver todos os nossos dons para a Tua glória. Eu te peço em nome de Jesus, fale com Teu povo, amém. Meus irmãos, essa segunda bem-aventurança é meio estranha. Eu, quando li pela primeira vez, na minha conversão, falei, rapaz, é meio esquisito isso aqui. Bem-aventurado, feliz quem chora. Poderíamos traduzir como felizes os infelizes. O que é isso? Como é que pode ser feliz o infeliz? Ou bem-aventurados os infelizes? Mas como assim? Aqui nós temos nessa bem-aventurança algo paradoxal. Como pode ser feliz aquele que chora? É contraditório. Mas a forma como funciona o reino dos céus, meus irmãos, e a construção na frase, todo o seu contexto, não nos permite sermos induzidos a uma perspectiva equivocada a respeito desse choro. Quando Jesus diz que os que choram serão consolados, podemos observar que Jesus não atribui um valor especial intrínseco ao choro como tal. Não é isso, mas certamente nos diz que determinado tipo de choro é bem-aventurado, por causa do que esse choro ele reflete. E é exclusivamente nesse tipo de choro que nós somos consolados. É que esse choro, meus irmãos, reflete que é sobre o que esse choro reflete, é o que nós iremos ver nesse sermão, nessa manhã, hoje. Muitas pessoas choram por muitas razões. Alguns choros são por motivos nobres, outros totalmente compreensível. Por exemplo, uma enfermidade,
o luto, uma perda de bens materiais. Por exemplo, vocês ficaram sabendo, ano passado, em maio, teve uma grande chuva no nosso estado, no Rio Grande do Sul, devastou várias cidades, acabou com a nossa economia. Inúmeros irmãos perderam tudo. Meu pai, minhas irmãs perderam tudo. A minha casa estava alugada, foi alagada também. Inúmeros irmãos, mais de 20 irmãos da nossa igreja de Canoas também tiveram seus lares afetados. Do bairro Matias Velho, onde eu nasci, a água ficou quase um mês estacionada, levou um mês para baixar. E quando a gente foi ver o bairro, meus irmãos, algo terrível. Não tem como não chorar você entrando naquele bairro, caminhando pelas ruas da cidade, tomada por lama, as casas destruídas, fotos. Você perdeu a lembrança, você não tem mais foto de casamento, da infância dos seus filhos, bens, lembranças que você ganhou do pai, da mãe que já faleceu, foi embora com a água. Não tem como você não chorar com toda aquela situação. Mas a gente não apenas chora, não ficamos apenas acomodados no nosso choro. Como bem sabem os irmãos, presbiterianos no Brasil todo se levantaram para ajudar o nosso estado. E pela graça de Deus, meus irmãos, quase 50 mil pessoas foram alcançadas pela pregação do Evangelho. Receberam cestas básicas. A gente chorou, mas estava lá lavando as casas. A gente chorou, mas estava pintando as paredes. A gente chorou, mas estava estendendo a mão, orando, distribuindo Bíblias. Tem pessoas que jamais colocariam o pé numa igreja, meus irmãos, mas por causa da calamidade, eles foram até a igreja para receber uma assistência social. E lá eles ouviram a palavra de Deus e saíram com uma Bíblia na mão. A gente falava para eles: olha, o item mais importante dessa cesta básica não é o arroz e feijão, mas é a palavra de Deus que vocês estão levando. Essa palavra, ela permanece para sempre. Nós choramos, mas não ficamos inertes, olhando o choro sem fazer nada, só orando, mas trabalhando. Então há choros que são nobres, há razão, há uma justificativa aqui. Às vezes nós choramos por motivos pecaminosos, orgulho ferido, raiva. Já viu criança quando vai no mercado? Criança pequena? Eu acho que aqui não tem isso, né? Mas está caminhando nos corredores, aí vê aquele corredor que só tem docinho, já começa a pegar um monte de pacotinho, coloca no carrinho, e o pai diz: não, hoje não. Hoje é só arroz e feijão. Rapaz, se joga no chão, rola para um lado, rola para o outro, começa a berrar. Chega a sair ranho do nariz assim, se joga assim. É aquele berreiro, raiva, chorando, porque o pai não deu o que ele quer. Mas quantas vezes nós somos assim? Choramos diante de Deus porque Ele não deu o que nós queremos. E Deus olha assim: filho, não dei porque você não merece. Ou eu não dei porque isso vai fazer mal para ti. Eu não dei porque isso é pecaminoso. O que eu já vi de guris, adolescentes, chorando: ai Senhor, eu queria tanto casar, namorar com aquela costelinha. Ela é tão bonita, cheirosa, simpática. E Deus diz: não. E daí o cara começa a chorar: por que, Senhor? Porque ela é Jezabel, sou infeliz. Não quero dessa mulher para ti. Mas até cair a ficha, demora, está lá, está chorando. E a menina: Senhor, aquele menino lá é uma bênção e tal, bonito, tem um carrinho legal, tem até apartamento, é só colocar aliança na mão. E Deus diz: não. Por quê? Porque não vale o que come esse infeliz. Parece crente, mas não é. Larga fora, tem coisa melhor para ti. Mas a gente chora. A gente chora por tantos motivos, meus irmãos. É o time que foi rebaixado, a gente chora. É o time que perdeu para o rival, a gente chora. Há tantos motivos. Mas aqui, nesse contexto da bem-aventurança, trata de um choro diferente. Bem diferente. E eu quero fazer uma observação aqui para vocês. Quero lembrá-los que eu falei ontem, que todas essas bem-aventuranças, elas estão conectadas umas nas outras, de forma divina, de forma sequencial. Essa é a ênfase dessa bem-aventurança. Então essa segunda etapa de bênção espiritual, meus irmãos, a gente tem que entender uma coisa: ser espiritualmente pobre e reconhecer isso
é importante, mas sofrer e chorar por isso é outra coisa, é bem diferente. Confissão é uma coisa, contrição é outra coisa. Reconhecer que é pobre é bom, mas ficar só nisso não adianta. E aqui nós temos uma sequência lógica do reconhecimento da pobreza espiritual. Aqueles que são cidadãos do reino dos céus, meus irmãos, além de reconhecer a sua pobreza, chora por ela e pelo que ela provocou. A principal ideia aqui do texto, bem-aventurado o homem, eu poderia resumir assim: bem-aventurado o homem que está desesperadamente entristecido por causa do pecado de sua indignidade. Essa é a ideia desse choro. A tristeza narrada aqui por Jesus, meus irmãos, é a aflição do homem que sente sua pecaminosidade, que reside no seu próprio ser. É um profundo e verdadeiro arrependimento daquilo que a pessoa já provou, já se deleitou, já amou, mas hoje percebe que é algo abominável aos olhos de Deus. Ele gostava de estar na lama, fuçando na lama igual um porco, mas Deus tirou as escamas de seus olhos e viu que todo aquele deleite dele gera morte, gera juízo, tem machucado pessoas, tem destruído a sua família, tem destruído a sua adolescência, tem o afastado de Deus, e ele chora. A pessoa lamenta pela sua miséria, pelo seu histórico de pecados, olha para trás com desgosto. E é interessante, meus irmãos, que Jesus não usou qualquer palavra aqui para chorar. A tradução aqui, os que choram, no português é muito limitada. A expressão é muito profunda. Aqui no grego a ideia de lamentar, de prantear pelo morto, é uma tristeza que toma conta de todo o seu ser, que não tem como ocultar. Da mesma maneira que a bem-aventurança, uma alegria abundante, que você não consegue ocultar e todo mundo percebe que você está feliz e alegre, a mesma coisa esse choro. Por isso que é tão antagônico essa bem-aventurança. É uma alegria abundante que você não consegue esconder, mas é um choro que também você não consegue esconder, é visível. As pessoas veem que o teu coração está quebrantado na presença de Deus. As pessoas conseguem perceber que alguma coisa está acontecendo no seu coração que nunca tinha acontecido na tua vida, em toda a tua história. O teu esposo, a tua esposa percebe que alguma coisa acontecendo na vida daquele homem, daquela mulher, porque ele nunca foi assim. O cara turrão, cabra macho, pode cair um negócio no olho, ele dá uma cuspida, tira e continua caminhando. Pisou no prego, ele assopra e continua com barro, com terra, jogando bola no meio dos espinheiros ali, não dá bola. Mas ele vai na igreja e começa a chorar, se coloca de joelhos na presença de Deus. O que houve com esse homem? É o reconhecimento dos seus pecados, das suas falhas diante de Deus. É o reconhecimento que os seus dons e talentos, que era para ser exercido para a glória de Deus, que era para ser desenvolvido, está enterrado. E a ficha caiu e ele começa a chorar. Esse aqui é o mesmo termo usado quando Jacó perdeu o seu filho. Jacó, ele ficou devastado e chorou na presença de Deus, porque ele acreditava que José tinha sido morto por um animal selvagem. E a gente sabe a história, que Jacó só mudou quando ele recebeu a notícia que José não estava morto. A Bíblia nos diz que ele reviveu. Então é um choro profundo, meus irmãos. Nesse contexto, o lamento não é pela perda de um ente querido, mas pela perda da comunhão com Deus por causa do pecado, do relacionamento quebrado por causa do pecado com pessoas. É o choro por deixar triste o Espírito Santo e ofender o Senhor com palavras, pensamentos e ações. Mas é necessário fazer um alerta aqui, meus irmãos. Nem todos que choram são bem-aventurados. Os que choram, mas permanecem afastados de Deus, nunca, jamais receberão o consolo do Senhor. Nunca receberão o consolo prometido aqui nessa bem-aventurança. A promessa do consolo não é universal.
Jesus é muito específico nesse texto. É o choro pelo reconhecimento do seu estado lamentável, do qual está diante de Deus. E eu pergunto para você novamente, nesta manhã, o que eu falei ontem. Quando você cai em algum pecado, quando você ofende o teu Salvador, qual tem sido a tua postura? Quando o Espírito Santo te confronta com a sua palavra, como você se comporta? Como é que você lida com isso? Você chora? Você reconhece? Quando alguém próximo de ti, um amigo, um cônjuge, um pastor, uma liderança, te confronta com as escrituras, mostrando o teu pecado, qual é a tua reação? Como é que você lida com isso? Dureza, indiferença, apatia? Se essa tem sido a tua postura, eu lamento te informar, você não será consolado. O consolo desse texto não é para você. A não ser que você mude de atitude. E Cristo Jesus te chama nesta manhã a chorar aos pés de Jesus, reconhecendo seus pecados, se humilhando com o coração quebrantado, se sujeitando ao seu senhorio. Oh, meus irmãos, onde ore com o seu coração, meus irmãos, com sinceridade. Faça isso. Se você fizer isso, meus irmãos, se quebrantando diante da presença dEle, com sinceridade, Deus fará uma grande obra na sua vida, na sua família e aonde você andar. É bem diferente um quebrantamento verdadeiro, um arrependimento verdadeiro, genuíno, de um arrependimento falso. Existe um grande abismo, meus irmãos, entre o arrependimento de atrição, que a Bíblia nos fala sobre ele, que é o remorso, e o arrependimento de contrição. E isso é muito visível em dois personagens da Bíblia, dois apóstolos. Tanto Judas como Pedro traíram Jesus. Um negou 3 vezes. E a ideia do texto grego lá, que quando ele nega Jesus pela 3ª vez, é como se ele blasfemasse. É como se ele quisesse provar para todo mundo: não tem nada a ver com esse cara aqui. E falou um monte de bobagem. Ó, nem sei nada disso aqui. Com medo de ser morto, crucificado junto. Ambos choraram. Um está arranjando os dentes, outro está nos céus. Há um grande abismo entre dois choros, o verdadeiro e o falso. O remorso, meus irmãos, pode ser definido como alguém que se arrepende motivado pelo medo do castigo. É igual criança, já viu criança? A mãe diz: ó, eu fiz um bolo de chocolate, vou deixar aqui na geladeira com um dodinho, mas é para comer depois do almoço. Tá bom? Tá bom. Rapaz, quando vem é quase meio-dia, tu tá terminando o almoço, tu olha a criança correndo para lá, para cá com a bola, com a boca toda lamuzada de chocolate. Que negócio é esse aqui? Vem cá, vem cá, vem cá. Comeu o chocolate? Eu não. Limpando a boca e tal? Eu não. E esse chocolate na tua boca? Não sei, não fui eu. Ah, rapaz, agora tu vai ver. Não, pelo amor de Deus, não bate em mim. Começa a chorar. E já coloca a mão na bunda. Não. Né? Começa a chorar. Por quê? Medo da consequência, medo do castigo do pai e da mãe. Não, ele jura: eu não vou fazer de novo. As lágrimas, meus irmãos, do ímpio é mais ou menos assim. É resultado do medo da consequência, não do quebrantamento do coração. É como a lágrima dos ladrões na televisão. Já viu lá da pena, aqueles balanços geral, chega de escorrer sangue da televisão assim, né? Daí tá lá o bandido com a mão para trás ali, escorado na parede, chorando, escondendo o rosto. Mas ele está chorando porque ele foi apanhado, não por causa do que ele fez. Tem muitos homens que choram por causa da pornografia, não por causa da pornografia em si, mas porque a esposa descobriu, porque o conselho ficou sabendo, agora vai ser disciplinado. Não por causa do próprio pecado em si. Não é um choro verdadeiro.
Mas, meus irmãos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios 7:10, a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Essa é a tristeza que o mundo vai gerar no seu coração. Se o teu choro é apenas um choro de remorso, o fruto desse choro vai ser morte. Já o arrependimento genuíno, uma profunda contrição diante de Deus, reconhecendo a ofensa que o pecado causa a Deus e ao próximo, envolve uma mudança de mente, de coração, de ação em relação ao pecado, envolve abandonar o pecado e se voltar para Deus. Como muito bem falou o reverendo, é você virar de lado, é você começar a andar para o lado oposto, o contrário do qual você estava andando. Você estava caminhando no caminho da perdição, indo para o abismo, você vira 180 graus, isso é arrependimento. Agora seus olhos estão voltados para a cruz, para as coisas do alto, é para lá que você mira, é para lá que você quer ir. Você tem nojo daquilo que te dava prazer. E quando você lembra desse pecado, ou dos pecados, você chora. Se essa tem sido a tua atitude, Cristo Jesus diz para você, tu é um bem-aventurado, tu é mais do que feliz, você é abundantemente feliz, porque o próprio Deus enxugará as suas lágrimas com seu perdão, meus irmãos. Ele promete para você o reino dos céus. O apóstolo Paulo, no mesmo texto de 2 Coríntios 7:10 diz, a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento para a salvação. O teu choro é para a salvação. O teu choro, meus irmãos, abre os portais eternos para habitar lá para todo sempre. É um coração quebrantado pelo poder do Espírito Santo de Deus. É Deus trabalhando na tua vida. O choro pelo pecado, meus irmãos, é o melhor recurso, o melhor uso que podemos fazer de nossas lágrimas. Não limite o seu choro pelas coisas, apenas pelas coisas materiais, pois as lágrimas da bem-aventurança são lágrimas que curam, que libertam, lágrimas da redenção, meus irmãos. Essas lágrimas da bem-aventurança são sinais da tua regeneração, do teu novo nascimento, da obra do Espírito Santo na sua vida. Essas lágrimas fazem parte das marcas da redenção, pois um coração de pedra, um coração regenerado jamais chorará desta maneira. Nunca, 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 nunca. Então, se você quer ter certeza da tua salvação, da tua eleição, olhe pelo motivo pelo qual você tem chorado. Se você tem chorado pelos seus pecados e lutado com todas as tuas forças, mortificar a tua carne, negando a si mesmo, carregando a sua cruz dia após dia, por amor a Cristo Jesus, para a sua glória, esse é um grande sinal da tua eleição e da tua salvação, porque você jamais faria isso pela sua própria capacidade, você é incapaz de fazer isso. É o Espírito Santo que habita em você, que te selou, que te capacita a fazer essa grande obra, e por causa disso você é um bem-aventurado, e o reino dos céus é teu, e Cristo irá te consolar. A única coisa, meus irmãos, que se ganha na eternidade com as lágrimas do remorso é choro e ranger de dentes, mas a recompensa eterna do choro e do arrependimento será lágrimas de alegria, quando o nosso bom Deus te receber de braços abertos, para viver para sempre no seu reino. Oh, meus irmãos, eu quero fazer um parênteses aqui muito importante. Eu posso afirmar, meus irmãos, que de certa forma, esse choro da bem-aventurança, que é o choro do regenerado, que é o choro do cidadão do reino dos céus, vai além do choro pelos nossos pecados, vai além disso. O cidadão do reino de Deus, ele aprendeu a amar Deus de tal forma, que começará a chorar diante das obras ímpias também, que os ímpios cometem contra Deus, contra a igreja, contra o próximo criado à sua imagem. Não consegue ficar indiferente diante da iniquidade, isso o entristece. Você não consegue ficar embrutecido diante da injustiça, diante da corrupção. Você não consegue. O Salmo 119, 136, o que o salmista diz lá? Torrentes, ou seja, rios de águas nascem dos meus olhos,
porque os homens não guardam a sua lei. Então, quando você liga a televisão e você vê uma matéria falando de abuso, de morte, de destruição, de injustiça, você chora, você fica triste. Há uma ira santa no seu coração. Por quê? Porque você não pertence a esse mundo, você é peregrino nesta terra. Isso não pode ser algo aceitável para o seu coração. Você não pode olhar para a injustiça desse mundo e achar normal, porque esse não é o plano original da criação de Deus. É um mundo distorcido, é um mundo que geme por causa da corrupção e do pecado. Você não consegue aceitar isso, isso entristece o teu coração. Mas Cristo promete que um dia, meus irmãos, todo o pecado acabará. Não haverá mais injustiça, exploração, abuso, morte, tragédia, por causa da perversão humana. Deus acaba tudo isso, e Ele trará um consolo absoluto e pleno em nossos corações. É isso que Ele promete lá em Apocalipse. Ele enxugará as lágrimas de nossos olhos. A promessa de Jesus é que aqueles que choram pela sua própria pecaminosidade serão consolados pelo único consolo que pode aliviar a dor que eles sentem, que é o perdão gratuito de Deus. É por isso que você é consolado quando você chora, porque você tem absoluta certeza que Deus perdoa os seus pecados. O maior consolo de todos nós podemos receber, experimentar, é a certeza inabalável que todo pecador que vai até Jesus humildemente confessando seus pecados é perdoado. O seu passado, meus irmãos, é jogado no mar do esquecimento. Ele faz tudo novo, é uma nova história, uma nova vida. Que maravilhoso isso! O fardo opressor do pecado, o peso da acusação do diabo, tudo isso é arrancado de nossos lombos. Cristo venceu o pecado, a morte, o diabo, o inferno naquela cruz. A sua vitória é a nossa vitória e nós nos regozijamos. Essa é a alegria do nosso coração. Por isso que nós somos bem-aventurados. Por isso que nada desse mundo pode roubar a nossa alegria. Essa é a grande verdade. Não existe consolo maior do que esse, meus irmãos. Saber que agora você pertence ao reino dos céus, não às trevas. Você foi arrebatado de um reino para o outro, e ninguém pode te arrebatar deste reino, dessa luz. Essa é a alegria do nosso coração. O nosso destino é o céu. E o nosso grande consolador, do Espírito Santo, nos consola e nos lembrar de que possuímos o seu selo, o selo do Espírito Santo, que nos testifica continuamente que pertencemos a Deus. Apesar de quem somos, apesar de não sermos perfeitamente santos, nós lutamos contra o pecado dia após dia. Infelizmente nós pecamos, tanto que sempre oramos por oração de confissão de pecado em nossos cultos. Nós oramos com a nossa família no culto doméstico. No teu particular, Senhor, me perdoe. Mas o teu alvo não é viver no pecado, é ter uma vida santa. Mas o caminhar com Jesus, o andar com Jesus, sendo moldado a cada dia por Ele, cada vez mais luz do Espírito Santo brilha sobre você, mais você enxerga suas imperfeições e pecados. Ele vai trabalhando no seu coração, vai te lapidando. E essa boa obra irá ser assim todos os dias da tua vida. É o que diz lá em Filipenses 1,6, que a boa obra que Ele começou, Ele irá terminar até o dia de Cristo Jesus. É o processo da santificação, mesmo nós sendo quem somos, nós pertencemos ao seu reino. Mas sabe o que é o mais maravilhoso, meus irmãos? É que além do Espírito Santo nos consolar, o Espírito Santo nos exorta, nos instrui, fortalece e nos capacita a viver coerentemente como cidadão no reino dos céus. Então entenda uma coisa, pense comigo, essa é a lógica do reino de Deus. Deus arrancou as escamas dos seus olhos, você viu o vazio do teu coração, todo o teu orgulho, toda a arrogância, achando que era bonzinho, que era legal, porque é isso que o mundo diz. Tu tenta evangelizar,
Não preciso da igreja, não preciso dessas coisas, não, Bíblia. Eu nunca matei, nunca roubei, eu sou um bom trabalhador, sou um bom pai. Eu e Deus, ó, é aqui, ó. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Talvez você era assim também. Mas daí Deus arranca as escamas dos teus olhos. Você vê que você é um pobre de espírito, você chora. Deus derrama a sua graça, você nasce de novo. E você é imensamente grato por receber o maior presente que um homem poderia receber. Um presente incalculável, que você jamais poderia comprar. E o teu coração é tão grato pelo que Cristo fez naquela cruz por ti, que você não tem outra opção, por amor a Cristo, a não ser viver para a sua glória, e trabalhar no seu reino, e desenvolver todos os seus dons, aperfeiçoando eles, para que ele seja conhecido, exaltado, glorificado. A maior prova do nosso amor, do nosso respeito, da nossa admiração por Deus, e do nosso reconhecimento do tão grande é a sua graça, é ter uma vida extremamente ativa nas coisas do reino. Você quer gastar a tua vida no reino, você quer gastar a sua vida pela expansão do reino, você anela em ver outras pessoas conhecendo Jesus que te libertou do pecado, você anela em ver teu pai, tua mãe, teus vizinhos, teu filho, você anela ver pessoas na presença de Deus, chorando diante dele, também reconhecendo seus pecados e também sendo consolado. Você anela por isso. Você não quer Jesus apenas para você. Aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro não se satisfaz, meus irmãos, com uma vida espiritual medíocre, simplesmente vir na igreja, cantar louvores, glorificar, com seu coração totalmente voltado pelas coisas dessa terra, acumulando riquezas, querendo desenvolver o seu trabalho. Não estou dizendo se as coisas são ilícitas, são lícitas, são honrosas. Cada vez mais você cresce academicamente, financeiramente, profissionalmente, Deus é glorificado. Mas se o teu coração está nessas coisas, o teu foco está errado. Reajusta a tua lente, reajusta as suas prioridades. A maior demonstração do teu amor por Cristo Jesus é viver para a sua glória. O teu amor por Cristo Jesus é um amor palpável pela maneira como você anda, pela maneira como você vive, pela maneira como você age em todas as esferas da sua vida. E uma das maneiras, meus irmãos, mais eficazes que o Espírito Santo nos utiliza para nos consolar, para nos aperfeiçoar, para nos lapidar, para desenvolver os nossos dons e talentos, meus irmãos, é pelos meios de graça. A oração, os sacramentos, a pregação, a leitura das Escrituras, o meditar na palavra de Deus. Infelizmente, meus irmãos, muitos cristãos não têm experimentado de forma abundante o consolo do Espírito Santo por negligenciar a sua santa palavra. Mas quando vamos para as Escrituras e meditamos nela, nas suas promessas, somos animados, fortalecidos, encorajados, consolados pelas suas ricas promessas. Então, quando você se sentir abatido pelas adversidades da vida, quando você sentir o seu coração angustiado e abatido por causa dos seus fracassos como crente, o que você deve fazer? Vá para as Escrituras, se coloque de joelho na presença de Deus e chore, fale com Ele, rasgue a sua alma na presença de Deus, se refugie nele, e você encontrará abrigo para a sua alma. O Consolador falará contigo e confortará e consolará o teu coração. Finalizando, meus irmãos, lembre-se, perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido, ou esmagado, ou quebrado, como nos diz o Salmo 34:18. A mão do Senhor estará sempre estendida para aqueles que vierem até Ele, meus irmãos, com o coração quebrado. Por isso, hoje é o dia de você chorar na presença de Deus, rasgar o seu coração diante dEle. Não saia desse retiro sem resolver a tua situação com Deus.
Se tu tens fracassado muitas vezes como marido, como pai, como sacerdote do lar, peça perdão a Deus nessa manhã. Se tu tens negligenciado a alma da tua esposa, dos teus filhos, e não fazer devocional com eles, e não fazer culto doméstico com a tua família, hoje é o dia de reconhecer a tua falta. Se você não tem lutado contra o pecado e não tem honrado Deus e a sua esposa com teus olhos, hoje é o dia de purificá-los. Se tu não tem sido uma auxiliadora idônea, hoje é o dia de mudar isso. Se tu não tem honrado Deus na escola, meus jovens, no trabalho, nem honrado seus pais, hoje é o dia de começar a fazer isso. Se tu tem falado coisas e andado em lugares que entristecem o Espírito Santo, hoje é o dia de santificar os teus lábios, os teus olhos, os teus pés. Se tu tem sido negligente, meus irmãos, e omisso, e não tem colocado seus dons e talentos a serviço do reino, hoje é o dia de pegar no arado novamente, tirar a poeira que está nele e voltar a trabalhar na seara do Senhor. Hoje é o dia, não deixe para amanhã o que Deus chamou para fazer hoje. Se tu tem visto muitas pessoas, amigos e parentes, caminhando longe do caminho do Senhor, e tu não tem feito nada, meus irmãos, para eles conhecer o caminho da bem-aventurança, hoje é o dia de chorar pela tua apatia e pela tua indiferença, pelos que se perdem nas trevas. Eu exorto vocês nessa manhã, mas também os animo, a cada um de vocês, a chorar aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo, pois o melhor lugar, meus irmãos, para derramar nossas lágrimas é aos seus pés, e Ele promete enxugar nossas lágrimas. Faça isso, e Ele de bom grado derramará a sua cura em cada um dos seus corações, nos renovando, nos consolando, recebendo a certeza do perdão de nossos pecados, e cada um de vocês possa guardar com grande expectativa que um dia, Deus de forma definitiva enxugará nossas lágrimas, nossos olhos, e transformará o nosso choro em riso, recebendo o seu consolo em toda a sua plenitude. Eu e você fomos chamados para reinar com Ele para todo sempre. Mas lembre-se, você já pertence a esse reino. Você é o embaixador desse reino, e Ele chama embaixadores para trabalhar pela expansão do seu reino e colocar em prática os seus dons e os seus talentos. Aperfeiçoe esse dom que Deus te deu. Você tem dom, você tem dons. Não deixe enterrado. Não ofenda a Deus dessa maneira. Trabalhe, e Ele será glorificado. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de graça e misericórdia, aqui estamos diante de Ti, quebrantados e conscientes de nossa necessidade. Choramos, Senhor, porque reconhecemos a profundidade de nossa miséria, a gravidade de nossos pecados, e as inúmeras vezes que falhamos em viver para a Tua glória. Ó Senhor, nós choramos, porque fomos chamados para refletir a Tua santidade, mas muitas vezes escolhemos o caminho do pecado. Fomos chamados para caminhar em comunhão contigo, ó Deus, mas muitas vezes negligenciamos a Tua presença. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos por enterrarmos nossos dons e talentos que o Senhor nos confiou. Perdoa-nos, Senhor, por deixarmos o medo, a preguiça, a indiferença, a incredulidade nos paralisar, Senhor. Nos perdoe. Perdoa-nos, Deus, por ignorarmos o chamado que ecoa dentro de nós, e por tantas vezes vivermos abaixo do potencial que o Teu Espírito nos concedeu. Nos perdoe, Deus. Mas hoje, Senhor, nós choramos diante de Ti, não apenas em arrependimento, mas também em decisão. Hoje, aos Seus pés, Senhor, nos colocamos não apenas nossas lágrimas, mas a nossa vida, os nossos dons, nossos talentos e tudo que somos. Que o choro de hoje, Senhor, seja um marco de uma nova caminhada, uma caminhada onde não mais desperdiçamos os recursos que o Senhor nos deu, onde não mais enterramos os nossos talentos, onde não mais nos acomodamos na inércia espiritual. Não,
Hoje, Senhor, nos levantamos para agir, para servir, para proclamar, para impactar vidas nessa cidade, nesse estado, em nome de Jesus. Pai, enche-nos com Teu Espírito Santo, capacita-nos, renova-nos, que saiamos desse retiro podendo ser instrumentos vivos, ativos e frutíferos no Teu reino, Senhor. Ó Deus, use-nos para a Tua glória. Consola-nos com a certeza de que estamos no centro da Tua vontade, vivendo para a expansão do Teu reino. Ó Deus, leva-nos a viver como cidadão do reino de Deus. Que esse choro seja a marca de um coração totalmente rendido diante de Ti, rendido a Teus pés, reconhecendo o Teu senhorio em todas as áreas de nossa vida. Vivemos para Ti e para a Tua glória. Fique conosco, Senhor, no restante desse retiro, em nome de Jesus. Amém.